Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o psicólogo Elcio Pini, esse aqui é o nosso canal. Toda semana a gente conversa um pouquinho sobre psicologia por aqui. Essa semana vou atender um outro pedido do amigo Sérgio Calazans e vou falar sobre pessoas polêmicas. Um assunto polêmico pode ser definido como sendo aquele que divide muitas opiniões. Por exemplo, o aborto é um assunto polêmico, porque existem muitas opiniões e variações de pensamentos diferentes sobre o tema, em todos os lugares do mundo. Já uma pessoa polêmica é aquela que gosta de expressar a sua opinião de forma contundente e normalmente contra a corrente da maioria das opiniões das pessoas ao seu redor, das pessoas daquele grupo, das pessoas para quem ele está comunicando ou passando a sua opinião. Usando o mesmo tema como exemplo, a pessoa polêmica opinaria, por exemplo, contra o aborto em um ambiente formado em sua maioria por pessoas favoráveis à interrupção à gestação. Pensando unicamente na psicologia, pessoas polêmicas são aquelas que gostam de chamar a atenção, ter o olhar voltado para si, não com admiração, mas por vontade de ser visto, notado. Então é aquela pessoa que gosta de chamar a atenção por um motivo diferente. São aquelas pessoas que normalmente não conseguem se sobressair por qualidades e que encontram nas polêmicas uma forma de serem enxergadas, mesmo que muitas vezes o que essa pessoa diz é apenas da boca para fora, ou seja, às vezes a opinião não é nem aquilo que ele realmente sente. Ele nem acredita e nem pratica aquilo que diz, mas como é a única forma que ele consegue para chamar a atenção, ele coloca aquilo para fora com o único intuito de chocar. São pessoas que usam do abuso verbal, da grosseria, em determinadas situações usam até de autoridade, quando a têm, claro, ou convencem pessoas menos informadas para impor as suas ordens ou suas vontades e pensamentos através da falta de conhecimento do outro e da sua própria habilidade de falar. E claro, tem enorme dificuldade em assumir os seus erros, aceitar que suas opiniões estão erradas, admitir que até mesmo foi e está sendo usado para entretenimento daqueles menos avisados. Aquele cidadão que está vendo a casa desmoronar, mas insiste que ela é incaível. Contudo, existem hoje em dia pessoas que criaram uma imagem de polêmicas nas redes sociais, como Twitter, YouTube, canais de Instagram, por exemplo, assim, para ganhar dinheiro com essa polêmica. Indivíduos que sabem provocar grandes grupos para ganhar engajamento, recebendo o mesmo número de ofensas e elogios, mas sem se preocupar com absolutamente nenhum dos dois. E como a gente vive em um país onde a falta de educação básica impede que a maioria das pessoas perceba a provocação, o lucro é certo. Todos nós temos opiniões diversas sobre os mais variados temas, inclusive sobre os assuntos mais polêmicos, mas a gente não precisa cair em polêmica para defender o nosso ponto de vista, muito menos desrespeitar quem pensa diferente. E muito menos ainda menosprezar ou incentivar o ódio a quem age e interpreta as coisas de outra forma. Para defender um ponto de vista e tentar fazer com que outras pessoas o entendam, precisamos de argumentos, teses, provas, tecnicidade e não de polêmicas vazias. E quem não tem capacidade argumentativa sempre parte para as polêmicas, para as fake news, para as agressões gratuitas. Quem não tem capacidade para converter ou convencer quem pensa de forma diferente, vai tentar convencer da forma mais preguiçosa possível, ou seja, com polêmicas, gesticulando muito, falando muito, normalmente sem dizer absolutamente nada. Quer expressar a sua opinião, seu ponto de vista, se posicionar, seja mesmo politicamente, seja defendendo o seu time de futebol, seja seu gosto de musical, sem problemas. Mas siga algumas regrinhas básicas. Primeiro, veja se a sua opinião é pertinente e se não trata de simples ofensa barata em lugar inapropriado. Segundo, saiba debater com educação e respeito.
E aceite que a sua ideia e seu pensamento não são os únicos. Terceiro, saiba ouvir. Quem sabe você aprende alguma coisa nova e, ao mesmo tempo, ao invés de tentar fazer com que o outro mude, esse simples fato de ouvir pode fazer com que você mude a sua opinião e você enxergue outros pontos de vista. Mantenha-se sempre aberto a isso. E por fim, muito importante, pessoal, racismo não é opinião, homofobia não é opinião, xenofobia não é opinião, intolerância religiosa não é opinião, gestos e imagens fascistas não são opinião, ameaças não são opinião. Crimes são crimes, não opiniões. Normalmente, se você é uma pessoa que reclama muito do que se chama hoje de mimimi, talvez você precise repensar o que realmente é uma opinião. Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos. Espero vocês semana que vem. Tchau, tchau.